2 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas próprias e muito grandes promessas, para que por ela vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Que essas qualidades estão presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos e nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois dessa maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Olha o que nós temos, olha que palavra preciosa nós temos nesse texto. E nós vamos falar hoje, o tema da nossa mensagem hoje é os frutos de uma vida orientada pelo Espírito Santo. Tá? Os frutos de uma vida orientada pelo Espírito Santo. Essa passagem ela traz de forma muito clara para a gente quais são os frutos que nós devemos apresentar ao longo das nossas vidas quando nós temos o Espírito Santo orientando as nossas vidas, quando nós estamos na presença do Senhor. E essa passagem ela traz também alguns aspectos muito importantes para a nossa vida cristã. Nós temos falado nas últimas semanas, tivemos estudo a respeito do fruto do Espírito, falamos a respeito de outras características. Hoje pela manhã na escola dominical falamos a respeito de perdão, a capacidade de perdoar, né? Então, nós temos tratado de diversos aspectos e eu quero trazer agora também um pouco mais a respeito desses frutos que a nossa vida, quando orientada pelo Espírito Santo, ela produz. E o primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte: o poder de Deus é quem dá todas as coisas que nós precisamos. E também o poder de Deus é que nos leva a uma vida de piedade. Isso é muito importante porque nós temos sempre aquele conflito de saber o que nós fazemos ou não, a questão das obras. É algo que chama muita atenção e gera muitas dúvidas. E é importante ficar muito claro, falamos com frequência, mas nunca é demais repetir. Todas as coisas que nós precisamos para nossas vidas e para que as nossas vidas produzam os frutos que a palavra de Deus nos fala, vem a partir do poder de Deus. Somente pelo poder de Deus é que nós podemos ser conduzidos e chegar a uma vida de piedade. E, sendo assim, somente o que vem de Deus pode, de fato, nos levar, nos conduzir para a vida. Isso é muito importante porque muitas vezes nós somos enganados pelo mundo, ou o mundo de alguma forma tenta nos enganar, tenta nos atacar, oferecendo oportunidades e trazendo caminhos e facilidades que muitas vezes nos enganam. Pensamos que estamos trilhando caminhos de vida quando não. Estamos sendo enganados. Somente o que vem de Deus é que pode nos conduzir à vida.
Nós somos atacados todo o tempo por informações de caminhos, nós somos atacados por ofertas, privilégios, isso, aquilo, um monte de coisa. Nós temos que estar atentos. Nós temos que estar atentos, porque todos esses caminhos são, na verdade, caminho de morte. O mundo não pode oferecer para ninguém caminhos que levem verdadeiramente à vida. O mundo não pode oferecer. E nós temos que estar muito atentos. Por que nós temos que estar muito atentos? Pelo que a palavra nos diz. Somente o poder de Deus é que nos leva à vida. Qualquer outra coisa, qualquer outra oferta, qualquer outro caminho, qualquer outra situação nos leva à morte e não à vida. As pequenas distorções que nos são apresentadas no conhecimento de Cristo podem não nos levar à morte imediata, mas pode nos levar à cegueira. Preste atenção, a importância que tem nós conhecermos verdadeiramente Cristo. Olha a importância que tem nós buscarmos dia após dia conhecer mais e mais do Senhor. Muitas vezes nós recebemos informações e não conferimos, ou escutamos algumas mensagens e tomamos aquilo como verdade, sem ir recorrer à Bíblia, sem recorrer à fonte, sem recorrer ao poder de Deus, sem recorrer à sabedoria do Espírito Santo de Deus, e somos enganados. Somos enganados. E o que mais tem hoje é gente distorcendo a Bíblia. O que mais tem hoje é gente distorcendo as palavras de Jesus. O que mais tem é gente distorcendo o que nós temos aprendido e o que nós temos registrado na Bíblia. Nós temos um encontro com os jovens, nós realizamos todas as semanas. Agora mudamos para as terças-feiras, mas eram as quintas. E semana após semana, nós trazemos temas dessa natureza. Os caminhos que o mundo oferece. E o que a palavra de Deus diz. Nós trazemos o que tem pessoas falando a respeito da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus realmente diz. Texto fora de contexto. Se eu falar para os irmãos assim, irmãos, 3 minutos para vocês entrar no YouTube aí e encontrar uma palavra distorcida. 3 minutos dá tempo de sobra para vocês encontrarem mensagens distorcidas. Palavras fora do contexto, palavras usadas para induzir as pessoas a entenderem o restante da Bíblia de outra forma. Mas quem conhece a Bíblia, quem busca conhecer a palavra do Senhor, quem busca a experiência do Espírito Santo de Deus, quem busca sabedoria, não é enganado. E nós temos que estar atentos, porque as pequenas distorções, por mínima que seja, elas podem nos levar à morte. Outro erro comum que as pessoas pensam nesse aspecto é imaginar que a morte é instantânea, é imediata. Não, se eu falar alguma coisa errada, vou morrer aqui agora, vai cair um raio na minha cabeça. E as coisas não funcionam assim. As coisas não funcionam assim. E às vezes essas pequenas distorções, elas vão nos levando à cegueira, que é outra coisa que o texto, outro aspecto que o texto que nós lemos, ele nos traz. A palavra diz que alguns, quando chegam nessa situação, eles ficam cegos. E eles não enxergam nada do que está à frente, só enxerga quando está bem na frente, assim. Sabe? A cegueira. E esse é o segundo ponto que eu quero trazer para meditarmos nessa noite. O perigo de ser cego. Ter a visão limitada nos impede de enxergar o caminho que nós estamos trilhando. E quando nós não enxergamos o caminho que nós estamos caminhando, nós ficamos suscetíveis a cair em buracos. Nós podemos cair em buracos a qualquer tempo. Nós podemos tropeçar. Nós podemos ser enganados por falsos mestres. Olha o perigo da cegueira quando falamos da nossa vida espiritual. Como que é quando você acorda de madrugada, assim, de noite, com aquela sede, precisa pegar um copo d'água, tá tudo escuro na casa.
Você se arrisca ou você acende o mínimo das luzes no caminho? Pelo menos um pouquinho para enxergar. Muitas vezes, quando a gente não acende tudo, enxerga só aquele caminhozinho, só o mínimo necessário, às vezes a gente ainda tropeça dentro de casa. Nós conhecemos o caminho. Não é verdade? Imagina quando a gente está falando da nossa vida espiritual, que não são esses olhos aqui que veem. Se não estivermos em sintonia com o Espírito Santo de Deus, se não estivermos buscando, meditando, a chance de cair num buraco, de tropeçar, a chance de ser enganado por falsos mestres, isso é uma coisa mais fácil de acontecer do que vocês imaginam, meus irmãos. A chance disso acontecer é muito grande. E a gente sabe que quando nós somos enganados e somos tirados do caminho, sabemos que somente um caminho conduz à vida eterna. Qualquer outro leva à morte. Outro perigo de ser cego é que a superficialidade no conhecimento que nós temos de Cristo, a superficialidade, o raso, conhecemos o mínimo necessário, ou o que nós entendemos ser o mínimo necessário, pode nos afastar dele. E a consequência é a mesma, nos leva à morte. Conhecer muito pouco faz com que a gente cometa erros. Conhecer profundamente a Cristo é o que nos garante que estamos seguindo o caminho correto. Conhecer profundamente a Cristo, intimamente o Senhor, é que vai nos garantir que tenhamos uma vida e uma caminhada de qualidade. A palavra diz, irmãos, que o caminho é estreito. O caminho que leva à vida, ele é estreito, ele é difícil. Não vai mudar. Conhecendo intimamente a Cristo, nós vamos sentir a dificuldade desse caminho. Mas é melhor conhecer intimamente a Jesus, sentir a dificuldade do caminho estreito, do que andar pelos caminhos largos que nos levam à morte. Conhecer a Cristo superficialmente pode nos levar à morte. Não somente à morte de corpo. Porque nesse caso, conhecer pouco a Cristo vai nos colocar em cada situação nessa vida, nesse mundo, que a morte carnal, ela é uma certeza. Temos já a certeza da morte, em algum momento ela vai acontecer. Longe de Jesus, nós podemos acelerar isso. Mas pior do que a morte do corpo é a morte da nossa alma. A superficialidade no conhecimento de Cristo esfria a nossa fé. Conhecer pouco a Jesus faz com que a nossa fé diminua. Nós começamos a ser bombardeados pelas informações que o mundo nos dá e nós começamos, às vezes até inconscientemente, a questionar a nossa fé, a questionar o poder de Deus, a questionar o quanto ele age, como ele age. Esse hino que cantamos há pouco, ele fala muito bem, eu não sei como age o Espírito de Deus, eu não sei como que ele faz, eu não sei como que ele me atraiu, mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Qual que é o nosso tesouro, se não a vida eterna? Qual que é o nosso tesouro, se não estar vivo ao lado de Cristo no grande dia e a partir dali? Conhecer superficialmente a Cristo esfria a nossa fé. E a nossa fé é um elemento fundamental na nossa vida cristã. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A partir do momento que nós conhecemos pouco a Cristo, a nossa fé esfria, nós paramos de ter a convicção naquilo que nós não estamos vendo. Nós deixamos de viver pelo Espírito e pela fé e passamos a viver unicamente pela carne. Passamos a viver unicamente pelo que os nossos olhos enxergam. E esse é um risco muito grande. Por isso nós temos que, a cada dia, buscar conhecer mais a Cristo. E por onde é que a gente conhece a Cristo?
Por onde que a gente conhece? Se não é por aqui. A Bíblia nos traz essa possibilidade de conhecer. E através do que nós conhecemos pela Bíblia, nós temos a possibilidade de experimentar um relacionamento com Cristo. Experimentar as nossas experiências, aquela experiência única que você e Deus só é que viveram. Aquela experiência em que o Senhor ele coloca as suas mãos e você tem a capacidade de olhar e ver que foi a mão dele que entrou naquela situação difícil. Somente conhecendo profundamente a Cristo, somente aprofundando as nossas experiências com Ele, é que nós podemos entender isso. Terceiro ponto é que nós precisamos, e aí nós falamos diretamente sobre os frutos de uma vida orientada pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos a lista desses frutos lá nos versículos de 5 a 7 desse texto que nós lemos. E a primeira coisa que está lá é a virtude. Nós precisamos ter virtude. E o que é virtude? A virtude é uma inclinação para fazer o bem, força de caráter, capacidade de fazer algo com grande eficiência. Isso é virtude. Olha só, inclinação para o bem. O versículo diz assim: por causa disso, concentrando todos os esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. Então pega a fé e acrescenta junto com essa fé que você tem virtude, que é essa inclinação para fazer o bem. A virtude, o conhecimento. O que é o conhecimento? O ato de conhecer por meio da razão e ou experiência. O ato de conhecer, seja por experiência própria, porque eu vivi, eu sei, seja porque eu tenho conhecimento teórico. Então você pega a sua fé, acrescenta virtude. Aí você pega a virtude, acrescenta conhecimento. Acrescenta conhecimento. Conhecimento no quê? Em tudo, mas especialmente na palavra de Deus. Versículo 6. Ao conhecimento, o domínio próprio. Não preciso falar de domínio próprio, né, irmãos? Autocontrole. Pega a sua fé, somada com a virtude, com o conhecimento, e coloca domínio próprio. Vai somando. Esses são os frutos, tá bom? Ao domínio próprio, a perseverança. Depois que você tem todo esse bolo de coisas, coloca ali perseverança também. Uma persistência bastante forte, uma constância, uma firmeza. Sabe, o não desistir, perseverar, continuar, independente da situação. Ainda no versículo 6, a perseverança, a piedade. Então, soma a essa perseverança, piedade. O que é a piedade? É a compaixão. Por quem? Pelo próximo. Quem que é o próximo? Só o próximo? O próximo? Só minha família, só meus filhos, só minha esposa? Não, ao próximo. Todos. A palavra diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. São os dois mandamentos que Jesus deixou para a gente. Não é verdade? Então, piedade. Versículo 7. A piedade, a fraternidade. Junta na piedade a fraternidade, que é solidariedade, convivência, união, como entre irmãos. A fraternidade é como nós nos tratamos na igreja. Tratamos todos como irmãos, mesmo não tendo o mesmo sangue. Já falamos isso em outra mensagem. O sangue que nos liga, que nos torna família, é o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz. Por este sangue, nós todos somos família, somos todos irmãos. E a palavra diz aqui, pega a piedade e soma também a fraternidade. E por último, a fraternidade, você junta o amor.
Esses são os frutos de uma vida orientada pelo Espírito Santo. Esses são os frutos. Quando nós temos esses atributos, não somos inativos e nem infrutíferos no pleno conhecimento de Jesus. Se nós conhecemos a Jesus plenamente, e quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós vamos ter esses atributos. A fé, a virtude, o conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. O segredo, meus irmãos, para tudo isso é conhecer Jesus. Pronto, falei, já não é mais segredo, não é verdade? É só a gente procurar viver isso. E o quarto e último ponto é que nós temos que procurar sempre confirmar a nossa vocação e eleição. Isso está também no texto que nós lemos. Nós temos sempre que confirmar a nossa vocação e eleição. Buscar a confirmação significa aprofundar em conhecimento, como foi dito. Veja que não temos elementos novos até aqui. Nós temos que procurar conhecer, nós temos que procurar aprofundar o conhecimento para confirmar a nossa vocação e a nossa eleição. Quando nós buscamos conhecer ao Senhor, nós nos aproximamos mais dele. Nós estabelecemos contato, estabelecemos relacionamento. Na terça-feira, no encontro de jovens, nós estávamos falando a respeito de experiência com Deus. E eu falei que nada substitui a nossa experiência com Deus. Nada substitui. Ainda falei, levantei até alguns debates sobre isso, né? Falando que nenhuma teologia supera a nossa experiência com Deus. E depois de ter sido questionado por alguns jovens ali na conversa, eu mantive essa minha posição, mas eu disse mais. A nossa experiência com Deus não é somente quando Deus vem até nós de alguma forma, mas também é no nosso dia a dia, quando nós vamos até Deus, quando nós buscamos, quando nós recorremos a Deus. Isso faz parte da nossa experiência com Deus. A nossa experiência não é só receber, mas é também dar, oferecer. E o que nós podemos oferecer para Deus? Somente nossos louvores, somente nossa adoração. Pedimos, oramos, pedindo. Nós temos oferecido a Deus a nossa adoração, o nosso louvor. A experiência nossa com Deus, ela é composta de duas vias, dois caminhos. É o que Deus traz para a gente, mas é também o que nós vamos até Ele. Porque não temos nada para oferecer para Ele. Mas o ato de ir até Deus faz parte da nossa experiência com Ele. Nós só vivemos perto de Cristo quando nós o buscamos. Nós só vivemos próximo a Ele quando nós permitimos. Então, só vivendo perto de Cristo é que nós podemos conhecer a Ele. Não adianta querer conhecer a Cristo sem querer se aproximar dele. Fazer a leitura da Bíblia, como você lê qualquer outro livro, como você lê um jornal, como você lê um romance, não vai te aproximar dele. Se você não estiver ali disposto verdadeiramente a conhecer, a se aproximar, a conhecer, você não vai conhecer. Quando nós estamos perto de Cristo e da sua luz, nós jamais tropeçaremos. O caminho é difícil, é apertado, é estreito. Mas a luz de Cristo, ela é o suficiente para que esse caminho, ele, apesar das dificuldades dele, não traga tropeço para as nossas vidas. Meus irmãos, que nós possamos estar cada dia mais e mais próximos de Cristo e que os frutos de uma vida orientada pelo Espírito Santo de Deus possam ser abundantes nas nossas vidas. Que a luz de Cristo ilumine os nossos passos, para que nós não
nunca perdidos no caminho, nunca cegos na escuridão. A luz dele brilha e deve brilhar cada dia mais forte nas nossas vidas, e a ponto de que nós possamos caminhar por esse caminho, ainda que estreito, ainda que difícil, mas caminhar sem tropeços. E que o nosso caminho seja sempre Jesus. Nele nós encontramos vida eterna e paz. Paz que excede todo entendimento humano. Que Deus abençoe a sua vida, que nós todos tenhamos uma semana cheia de vitórias na presença de Cristo. Vamos ouvir mais um louvor agora e depois nós faremos a oração final e impetraremos a bênção. Vamos louvar ao Senhor.